E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. E foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino deste lugar, onde está. Ergue-te, levanta-te, o menino, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu os olhos, e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. E foi encher o odre de água, e bebeu, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Uma mulher da terra do Egito. Amém? Amém. Amém. Nos pode se assentar. E cada menina fica um moço. Ai, Jesus. Eu quero falar em alguns Você tá minutos filmando? sobre Agar. Agar, ela foi escrava de Sara. Bom, havia uma promessa na vida de Abraão que ele seria pai das nações. Deus visitou Abraão e disse para Abraão: Abraão, você está vendo essas estrelas do céu? Você pode contá-las? E Abraão disse: eu não posso contá-las. E assim será a tua descendência. Olha para a areia do mar. Você pode contar o grão de areia? Ele disse: eu não posso contar. Assim será a tua descendência. E Abraão toma posse daquela palavra. Havia uma promessa de Deus na vida de Abraão. Quando Deus promete algo para nós, a palavra do Senhor diz que ele não é homem para que minta, e nem filho de homem que se arrependa. Tudo que Deus tem prometido para nós, ele cumpre, e ele é fiel para cumprir. Amém? Aleluia. Agora, como a Agar virou escrava de Sara, sendo ela uma egípcia? Quero só antecipar para os irmãos entenderem. O Egito era uma nação mais potente que havia na época. Eram homens inteligentes que faziam engenharias, projetos, construções enormes, as pirâmides do Egito, né? E eles tinham uma grande força. E como uma mulher que cresceu, que estudou dentro do Egito, acaba virando escrava de uma hebreia. Como que seria isso possível? Naquela época, para que os irmãos entendam o que essa mulher passou. Eu vejo como Agar uma mulher vitoriosa, guerreira, que passou por muitas lutas e venceu todos os seus obstáculos. Agar era do Egito. Ela era uma mulher importante no Egito, né? Mas ela tinha um esposo, e seu esposo acumulou dívidas. E seu esposo, ele morreu. E quando uma pessoa morre, um homem morre, e ele deve, os credores vão até a família. Se a pessoa tem filhos, pega os filhos e leva como escravo para pagar a dívida do homem que morreu. Mas Agar não tinha filhos. E no caso, se a pessoa não tem filhos, quem vira escravo para pagar a dívida é a mulher. E ela virou escrava de Sara. Talvez quando Abraão foi com Sara em um mercado e viu a negociação dos escravos, e viu aquela mulher, porque ela era uma mulher bem cuidada, uma mulher jovem, e no coração de Sara foi: eu quero que você compre aquela mulher, aquela escrava, porque talvez ela tenha muito para me ensinar, eu quero aprender com ela, porque ela é uma mulher egípcia, é uma mulher que faz parte da cultura egípcia, a maior nação, a nação mais potente, a nação mais forte. Ela tem algo para me ensinar. Então pega aquela mulher e leva para a casa dela. E Agar acaba virando serva de Sara. Mas havia uma promessa de Sara ter filhos, e Sara não conseguia ter filhos. A madre de Sara não se abria. E Abraão tentou por longos anos ali, né, ter um filho, e não conseguiu. A ponto de Sara falar assim: olha, eu não consigo te dar um filho, mas eu tenho a minha serva. Porque na verdade Sara, embora Agar fosse serva de Sara, tinha uma aliança de amizade. Com o tempo,
passar dos anos, da convivência, do aprendizado, Sara aprendeu com Agar, mas também Agar aprendia muito com Sara. Sara tinha a cultura dos deuses do Egito, e na casa de Sara ela aprendeu a adorar a Deus. Quando ela veio do Egito como escrava, ela adorava outros deuses, adorava deuses do passado, e ali havia uma idolatria no Egito. Então quando ela entra na casa de Sara, Sara começa a ensinar a ela que existe um Deus nos céus e na terra todo-poderoso. E Agar, ela se converte ao Senhor. Ela começa também a orar a Deus. Só que ela vivia sob um regime de escravidão. Ela ficava dentro da casa da Sara, dentro ali, né? Dentro da casa da Sara. Embora Abraão fosse um homem muito rico, muito próspero, tivesse muitas famílias, muitos empregados, mas Agar tinha uma convivência direta com Sara. E o que aconteceu? A Sara chegou a um ponto dela falar assim: olha, conversou com o marido, falou assim: olha, eu vou dar Agar para você como mulher, porque se eu já estou ficando velha, eu não vou poder mais ter filhos. E ela é jovem, ela pode te dar um filho, para que a promessa de Deus se cumpra. Olha, a mulher tirando a promessa de Deus. Parecia que ela, sendo uma mulher cristã, uma mulher que adorava a Deus, ela começou agora a duvidar da promessa. Porque ela disse: olha, eu estou ficando velha, você também, Abraão, está ficando velho, e a promessa não vai se cumprir. Como que quem tivesse feito a promessa fosse o homem? Não, quem fez a promessa foi Deus. Deus que havia feito a promessa. Mas nós, como humanos, nós erramos. Nós achamos que Deus não tem poder para resolver os nossos problemas. A primeira palavra que eu tenho para você: Deus pode resolver os seus problemas. Amém. Talvez tenha passado dias, tenha passado anos que você tem buscado alguma coisa, mas Deus, Ele é poderoso. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Pode passar um dia, pode passar um mês, pode passar um ano, mas a promessa de Deus, ela se cumpre. Então a Sara, ela pega agora, dá Agar para Abraão como mulher. Então Abraão toma Agar também como mulher. Embora o coração de Abraão pertencesse a Sara, mas ele fez para que a promessa se cumprisse também. E ele começou a deitar-se com Agar. Então Agar agora ela engravida, né? E nasce um nenê, né? E é colocado o nome de Ismael. Então, na verdade, no caso de Agar ser serva de Sara, o filho que lhe pertencia não lhe pertencia a ela, pertencia a Abraão e a Sara. Então eles tomaram o menino. E no período da gestação, né, ela se achou no conforto, porque ela sabia que ela era a segunda, que a primeira era Sara. Então ela começou ali a zombar da Sara. Olha, você não pode ter filho, você não é digna de ser a primeira, você é digna de ser a segunda. E eu, que agora sou mãe, tenho que ser a primeira. Mas a promessa não estava na vida de Agar. A promessa estava na vida de Sara. Quem está entendendo até aqui? Glória a Deus. Tá? Glória a Deus. Embora Deus abençoasse a Agar por ela ter tido um encontro com Deus, embora ela tivesse se entregado a sua vida a Deus, deixasse os deuses do passado, o ídolo lá no Egito, mas a promessa não era sobre a vida de Agar, era sobre a vida de Sara. E aí então ela se ira. E aquela mulher, Agar, ela acha que ela vai morrer. Ela acha que ela vai morrer, então ela foge. Ela foge e ela vai para o deserto. A tentativa dela era de sair de onde eles estavam, atravessar o deserto e chegar no Egito, da onde ela veio. Só que ela era escrava. Se ela fosse para lá, o escravo que fugisse era punido com a morte. E aí ela se encontra com um anjo no caminho. Ela para no deserto para beber água e um anjo aparece no deserto. E o anjo fala: o que você está fazendo aqui, Agar? Ela falou: Senhor, eu estou fugindo da minha serva, Sara. Ela quer me bater, ela quer me matar. Porque eu zombei dela, eu irritei ela, eu deixei ela nervosa. Porque eu estou gerando um filho. Estou gerando um filho aqui que vai ser deles. E eu não sei o que eu faço. E o anjo fala assim: olha, você volta para lá
pede perdão, se arrependa com a sua serva, com a Sara, se arrependa, porque eu vou fazer agora uma aliança na tua vida. Vou fazer uma aliança contigo. Eu vou te abençoar. O teu filho vai ser chamado Ismael. E eu vou fazer dele uma grande nação também. Então volta lá. Então vai lá o anjo, dá um puxão de orelha na Agar e ela volta de novo. E ali ela passa um período afastada da presença de Sara. Mas Deus cumpre também a promessa na vida de Sara. Deus dá um filho para Sara. Então existe uma diferença de idade. O filho de Agar já está com 14 anos. E o filho de Sara era recém-nascido. E aí o filho de Sara agora, porque querendo ou não, Ismael era filho de Abraão. E querendo ou não, ele amava o seu pai. Embora ele sabia que havia uma rivalidade entre a sua mãe e entre Sara, mas ele amava o seu pai. E ele viu que o seu irmão, filho de Sara, por parte de pai, né, Abraão começou a ter um carinho especial por ele. E o que acontece? Sara chega para Abraão, olha, eu não quero mais essa mulher aqui. Eu não quero mais esse filho aqui. Esse Ismael está me tirando a paciência. Ele está zombando do nosso filho. E a promessa de Deus foi cumprida na nossa vida. Nós não precisamos mais de Agar. Nós não precisamos mais de Ismael. Despede ele, manda eles de volta. Só que ela estava numa posição de escravo. E para ela sair da terra de onde ela estava e voltar para o Egito, ela precisava de uma autorização, um perdão da sua escravidão, como se fosse uma lei áurea aqui no Brasil. E aí então, vai lá, Sara escreve uma carta de liberação, libertando Agar, porque Agar estava escravizada. Agar estava passando por um período de escravidão, de aprisionamento. E aí então a Sara escreve uma carta libertando a Agar. Agora ela pega, então vem Abraão, pega Agar, vem Agar aqui. Chama Agar, entrega o documento, olha, você está livre. Você e teu filho está livre. Ele com muita dor no coração, eu imagino. Ele pega um odre de água e um punhado de pão. Ele coloca na mão dela e fala assim, olha, vocês vão pelo deserto, volta para a tua terra, volta para o Egito. E eram muitos quilômetros, mais de 100 quilômetros. Irmãos, ter uma noção, o deserto de Berseba, 50 graus mais ou menos durante o dia, e à noite faz 5 graus negativo. Aquelas pessoas que andam no deserto, os nômades que andam no deserto, eles andam com aquelas roupas, não sei se vocês já viram. Por quê? Por causa daquelas roupas. Porque eles têm muito calor e aquela água que eles saem do corpo, aquela água ela fica na roupa, hidratando a pele. Se uma pessoa sair com uma roupa normal, em 26 minutos, nós estudamos isso, em 26 minutos uma pessoa no deserto ela morre, porque ela se desidrata, a água sai do corpo e evapora, e a pessoa em 26 minutos ela morre. Aquelas pessoas que vivem no deserto vivem toda preparada e envolta. Agar não era do deserto, Agar não estava acostumada com o calor do deserto e muito menos com o frio que viria a 5 graus abaixo de zero. Então ela se sentiu numa posição que ela não sabia o que fazer, ela não podia mais voltar para trás, o único caminho dela era seguir em frente para o deserto, que atravessando o deserto ela iria chegar no Egito, e ela apresentando a sua carta de alforria para os governantes, ela ia ser restituída daquilo que ela havia deixado lá no Egito. E eles começam uma trajetória, e o menino tem sede, e ela pega a água e dá para o menino. Ele anda mais um pouco e ele tem sede. Eles não chegam a andar 10 quilômetros. E ela está com sede. E ela bebe um pouco da água e poupa de beber a água para dar para o filho. Qual mãe não faria isso pelo filho? Às vezes a mãe só tem aquele prato de comida dentro de casa, ou aquele último pão, ou aquele último copo de leite, e você deixa de beber, você deixa de comer para você dar para o seu filho. É duro ver um filho pedir algo para uma mãe e a mãe não poder dar. Isso move o coração, deixa a pessoa triste. E vocês que são mãe sabem muito bem como que é. E chegou um momento que não tinha mais água. E aí Ismael fala para sua mãe, mãe, eu quero água. E quando acabou a água, só tem pão.
pão no deserto se comer mais sede ainda, né? E ele já não consegue mais andar, e ela viu que realmente ali era o fim, que ela ia morrer. E talvez na mente dela passou, nossa, eu vim lá do Egito, fui escravizado, eu tinha uma casa, eu tinha uma família, eu tinha amigos, eu tinha parentes, eu tinha uma casa, eu comia, eu bebia, e meu marido morreu, eu perdi tudo, eu virei escrava, e aonde mesmo de escrava, eu conheci um Deus verdadeiro, que faz promessas, e agora eu estou aqui no deserto, morrendo, e vendo meu filho morrer. E ela vê uma árvore, e naquela árvore, o sol batia na árvore, e a árvore fazia uma sombra. Essa árvore chamada síncamo, ela é uma árvore mais ou menos desse tamanho, bem pequena. E no deserto, quando nós falamos de deserto, nós achamos que deserto é só areia, né? O deserto daquele lugar é pedra. Não existe árvore, não existe vegetação. Algumas árvores pequenas, e inclusive essa árvore. Então ela olhou e ela não viu mais nada. Ela só viu essa árvore com um pouco de sombra. E ela pegou e colocou seu filho na sombra, senta um pouquinho. E ela se afastou, diz a palavra, num tiro de um arco de flecha. Ela se afastou alguns metros, porque ela não queria ver o seu filho morrer. Ela sabia que seu filho iria morrer. E ali ela fala, meu Deus, eu cheguei aqui, eu lutei tanto, eu perdi meu marido, eu vim para cá, eu virei escrava, eu deixei minhas origens, eu aprendi a adorar um Deus verdadeiro, e agora eu estou morrendo com meu filho aqui. Mas eu lembro que aquele anjo me fez uma promessa na minha vida, que o meu filho seria grande, formaria através de uma nação, e agora eu vou ver meu filho morrer, eu não quero ver meu filho morrer. E ela se afastou mais ainda, e de repente aparece um anjo. Veio um anjo, e o anjo fala assim, Agar, eu vi o choro e o grito do teu filho. E Deus manda dizer para você, que você vai vencer esse deserto, e teu filho vai ser um homem forte, um varão valoroso, e vai dirigir uma grande nação. Olha ali, que ali tem uma fonte de água. E apareceu uma fonte de água. E ela pôde encher aquele odre de água. E com a bebida que ela bebeu, com a água que ela bebeu, daquele tanque, daquela fonte de água que seu filho bebeu, eles conseguiram atravessar o deserto. Ora, ela não estava com 10, 20 odres, ela estava com apenas um odre. Da mesma maneira que ela saiu com um odre de água que Abraão deu, aquele odre de água não deu 10 quilômetros. Mas quando ela bebe a água do anjo, ela anda quase 90 quilômetros e chega até o Egito. Deus fez uma obra na vida de Agar. O anjo apareceu ali e deu daquela água. Quando nós bebemos a água, como nós bebemos aqui, nós vamos voltar a ter sede de novo. Mas quando o anjo desce e nos traz a água, o anjo nos dá força para nós caminhar uma boa jornada. Glória a Deus. Aleluia, Pai. E é interessante, queridos, que eu quero fazer uma comparação aqui. De quando Elias estava fugindo de Jezabel. Quando ele, lá no Monte Carmelo, ele caiu fogo do céu e ele deu ordem que matasse os 400 profetas de Baal. E Jezabel falou que iria cortar a cabeça dele. E ele fugiu para o deserto. Sabe que deserto que era? Era o mesmo deserto que Agar enfrentou. A Bíblia mostra que era o mesmo deserto. E quando ele cansou, a palavra do Senhor diz que ele se assentou debaixo de uma árvore. Era a mesma árvore que Ismael havia sentado. E se vocês verem, analisar a palavra de Elias, que está em Reis, diz a palavra assim, que quando Elias estava sem esperança, desejando a morte, um anjo apareceu a Elias com um odre d'água e um pedaço de pão, e disse para Elias assim, coma e bebe, porque aqui não é o teu descanso. Longa é a tua caminhada ainda. Tu tem um deserto para passar. E diz a palavra que com a bebida que ele bebeu do odre, a água e o pão que ele comeu, ele pôde andar pelo deserto mais 40 dias. O que eu quero trazer com essa palavra para você nesta noite? Eu não sei de onde você veio.
qual foi a situação. Eu não sei o que você perdeu lá atrás no Egito. Eu sei que você está aprendendo que existe um Deus poderoso que faz promessas, que é criador dos céus e da terra. Eu não sei de onde você veio. Eu não sei qual que é a sua luta, qual foi a sua perca. Eu não sei qual foi a promessa que Deus fez para você. E talvez nesse exato momento você esteja enfrentando o seu deserto. Eu não sei qual é o teu momento, em que posição que você está, e que talvez nesse deserto você já perdeu as suas forças, e que no deserto já acabou o pão, e no teu deserto já acabou a água, e a única coisa que você encontra nesse deserto é uma árvore pequena. E você quer se assentar à sombra dessa árvore, porque já não existe forças para você. O mesmo anjo que trouxe água no odre para Agar, o mesmo anjo que trouxe o odre com água para Elias no deserto, é o mesmo anjo que está aqui nessa noite para te trazer água, e para te trazer pão, e para te alimentar, porque não é hora de você morrer. Grande vai ser sua caminhada, grande é a tua jornada. Eu não estou dizendo que Deus vai tirar você do deserto esta hora. Eu não vou dizer para você que Deus está tirando você hoje do deserto, mas Deus vai te alimentar, Deus vai te sustentar para você atravessar o seu deserto e chegar no seu destino. Glória a Deus. Existe uma promessa hoje na tua vida, existe uma promessa hoje na tua casa, e o anjo do Senhor, ele está presente aqui com um odre d'água para dar a você, para que você possa beber dessa água, para que você possa comer desse pão, para que você possa renovar as tuas forças, porque ainda aqui não é o teu descanso, grande é a tua caminhada. Glória a Deus. Eu não sei quantos dias demorou para Agar chegar até lá no Egito, e diz a palavra que ela chegou lá, e seu filho cresceu, e lá ela pegou uma mulher lá do Egito e deu a Ismael, e Ismael foi uma grande nação. Eu quero dizer uma coisa, existe uma promessa grande sobre a tua vida, existe uma promessa grande, mas antes dessa promessa se cumprir, é necessário que você passe pelo deserto. Oh, Pai. Não se chega no destino, não se chega na vitória, não se chega na bênção, se não passar pelo deserto. Talvez você tenha passado pelo seu deserto, e você tem dito, eu não aguento mais. Aguenta, porque o anjo do Senhor, ele está renovando as tuas forças com a água que ele está te dando. Glória a Deus. Aleluia, O Senhor Pai. Deus está te dando um odre de água para você beber. E é interessante, querido, que aquela mulher, se ela enchesse a água ali, ou 2 cântaros de água, ou 3 cântaros de água, ou se ela conseguisse levar uma caixa de água, a água no deserto iria acabar. Mas a água que o anjo enviou deu força para ela e teu filho continuar a jornada por muitos dias e alcançar a vitória. Eu quero dizer uma coisa, eu não sei quanto tempo vai durar o teu deserto, eu não sei quanto tempo vai durar a tua luta, eu não sei quanto tempo vai durar a tua batalha, eu não sei quanto tempo vai durar a tua peleja, mas eu sei de uma coisa, o anjo do Senhor, ele está aqui nesta noite, com o odre na mão. Começa a beber da água nessa noite. Começa a beber da água. Começa a renovar as tuas forças. Começa a renovar a tua esperança. Começa a beber dessa água. A água que sara, a água que cura, as águas que saem do trono dos mananciais de Deus. Nesta noite receba o renovo, receba o refrigério para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Interessante, queridos, que a água que Agar bebeu fez ela andar debaixo de 50 graus. E a água que ela bebeu fez ela dormir à noite em 5 graus abaixo de zero. Pode estar quente, pode estar frio, eu não sei a situação que você está. Talvez você se sinta como se estivesse em uma fornalha de fogo ou dentro de uma geleira, um cubo de gelo. Eu quero saber uma coisa, aqueles que bebem da água que vem do Senhor vão até o final. Aqueles que bebem da água do Senhor chegam até o final. A promessa de Deus era grande na vida de Ismael, e Deus abençoou Agar. Agar poderia ter morrido no deserto e não morreu. Elias poderia ter morrido no deserto e não morreu, porque o anjo apareceu no momento em que eles mais precisavam. Calma.
Fica tranquila. Por que você está desesperada? O anjo vem na hora certa. O anjo vem na hora certa que ele chega, irmão. O anjo chega na hora certa. O anjo não se atrasa, o anjo não se antecipa. O anjo chega no momento, é na hora que você posta o seu joelho na madrugada e a lágrima começa a correr dos seus olhos, como a irmã testemunhou aqui. E ela começou a orar pelos filhos e mandava pelo filho e ali lutando. Quando chegou na hora certa a bênção. E se não chegou, vai chegar porque é promessa de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Agar, ela veio do Egito. Agar adorava outros deuses. Agar adorava imagens e esculturas. E ela vira escrava. Olha a situação que Deus permitiu que acontecesse na vida dela, para que ela conhecesse ao Senhor. Aleluia, às vezes nós passamos por um processo na nossa vida que é para termos o conhecimento de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Se talvez o marido não tivesse morrido, se talvez o marido não tivesse endividado, ela não teria a oportunidade de conhecer ao Senhor. Muitas coisas vêm na nossa vida, muitas lutas vêm na nossa vida, às vezes até escravidão. É necessário passarmos por elas para que nós possamos conhecer a Deus. Então Agar, ela sai, ela conhece a Deus. Ela conhece a Deus, ela se apresenta a Deus, ela já começa a orar a Deus. E no momento em que ela passa por uma situação, o anjo vem e adverte. No momento em que ela precisa, na prática, Deus, Pai, todo o anjo vem e socorre. Talvez, querido, o anjo já passou para te advertir. Talvez o anjo já passou já. O anjo já falou com você, já cobrou de você. Eu quero você na minha presença, eu quero você na minha presença. Eu quero você buscando mais, eu quero você mais, eu quero mais na minha presença. Eu quero que você confie mais em mim. Eu quero que você busque mais. Eu quero que você busque a minha presença. E aí o Senhor Deus, ele começa a te advertir: não faça isso, não faça aquilo, isso eu não quero mais em você. Você já não é aquela que morava no Egito. Você agora é aquela que adora a Deus. Nós temos que esquecer de onde nós viemos muitas vezes. Nós temos que esquecer do que nós fazemos. Às vezes coisas que nós estamos fazendo ainda é porque nós já não estamos mais no Egito. Mas às vezes saímos de lá do Egito com a nossa mala cheia das coisas do Egito. Hoje eu quero dizer uma coisa para você. Larga as coisas do Egito. Larga as malas do Egito. Larga as sacolas do Egito. E carregue na tua mão o odre e o punhado de pão. Glória a Deus. Um odre com água e um punhado de pão. Larga as coisas do Egito, já não te servem mais. Hoje você adora somente a um Deus, Criador do céu e da terra. E tem promessa na tua vida. Não importa se você esteja no deserto, tem promessa na tua vida. Não importa se você esteja na luta, tem promessa na tua vida. Como você disse, eu estou numa fase ruim. Não tem problema, estar na fase ruim, o anjo está te dando água nessa noite. Beba da água, você vai passar por ele. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, nós achamos que quando nós estamos no problema, basta uma oração e tupi, né? Como um gênio da lâmpada, né? Tupi. Nós estamos tudo, né? Já aparece, né? Lá nas praias, né? Você está na rede balançando, né? O bolso de dinheiro. Não é assim que acontece. Existe um processo. Esse processo é para nós entendermos que Deus, Ele é Deus. Porque só adora a Deus quando você ganha a bênção. Oh, Deus maravilhoso, quem sabe que você passou, glória a Deus. Você viu que você passou, você falou: nossa, eu passei por essa, é Deus mesmo. Porque essas coisas vêm fácil na sua mão, que valor você vai dar? Pai, grande é o teu poder, aleluia. A quem você vai dar glória? Você pela tua conquista? Você pela tua conquista? Não. É necessário o deserto. A luta, ela é necessária na nossa vida. Mas hoje, o que bom tem para você é que tem água e tem pão para você se alimentar. Glória a Deus. Fecha seus olhos. Pode louvar. João, amor. Eita, não conectei. Tá.